Boa noite a todos. Vou aqui estar falando um pouquinho aí. Quem quiser participar, quiser dar opinião, quiser falar, tá tudo bem, tá certo? Estejam à vontade aqui. É uma reunião democrática, né? Então, vou falar um pouquinho do capítulo 16 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu peguei aqui, né? Escolhi aqui. Salvação dos ricos. Vou falar um pouquinho disso aqui porque é interessante que quando eu iniciei na doutrina espírita, né, faz um pouquinho de tempo já, acho que uns 41 anos por aí atrás, né? E quando a gente inicia na doutrina espírita, nós temos alguns pensamentos equivocados, né? Alguns pensamentos equivocados sobre várias coisas, viu? Não é só sobre essa questão que eu vou falar aqui, não. Mas várias coisas eu tenho pensamentos equivocados. Em relação a Jesus, por exemplo, né? Antes de eu entrar na doutrina espírita, eu tinha uma visão de Jesus assim, bem deturpada, mas muito deturpada. Tinha aquela visão de Jesus triste, depressivo, sabe? Eu assistia aqueles filmes, sabe aqueles filmes que passavam antigamente na Sexta-feira da Paixão? Passava aqueles filmes da Sexta-feira da Paixão e a gente ficava assistindo aquilo, né? E era Jesus apanhando, e Jesus triste, todo mundo chateado. Mas aí, claro, né? O tempo vai passando, né? A gente vai descobrindo que Jesus não tem nada a ver com aquilo, né? Que foi apenas um pequeno momento da história. E sobre essa questão do dinheiro também, eu tinha uma visão, quando eu comecei na doutrina espírita, eu tinha aquela ilusão. Eu sempre fui assim, eu sempre fiz algumas prioridades na vida. Tipo assim, eu poderia ganhar muito mais dinheiro se eu trabalhasse no sábado, mas eu não trabalhava de jeito nenhum. Meu sábado, nunca. Meu domingo, de jeito nenhum. É assim, quando eu era mais jovem, né? Tinha meus 30 anos, 30 e poucos anos, eu trabalhava na casa espírita, dava aula na quinta noite, às vezes na sexta, às vezes 2 cursos no sábado, ainda fazia trabalho de infância no domingo. Então eu ocupava todo o meu tempo. Então eu não podia trabalhar no sábado, porque se eu trabalhasse no sábado eu tinha que deixar de fazer algumas coisas, né? Então eu sempre tive esse pensamento, assim, eu nunca me preocupei muito em ganhar muito dinheiro, sabe? Eu nunca tive essa ilusão. Mas eu tinha aquele pensamento, assim, quando você começa a doutrina espírita, aquela ideia de que se você ganhar dinheiro, talvez não seja bom para a sua evolução, né? Mas hoje em dia eu mudei meu pensamento. Ganhar dinheiro é muito bom. É claro, honestamente, né? De forma digna, responsável, é muito bom. Não tem nada de errado na pessoa ganhar dinheiro, sabe? Eu fui aprendendo assim que o universo é uma coisa muito interessante, né? O universo é muito abundante, sabia? Vocês já pensaram no tanto de riqueza que tem no universo? Vocês já pensaram que tem tipo cometa que é puro diamante? Olha como o universo é rico. Então, o nosso Pai, que é o Criador do universo, ele é muito rico. Nós somos herdeiros de tudo. Nós somos herdeiros de tudo que está no universo. Agora, como nós não despertamos para isso, né? Nós ficamos naquela ideia de carência, de pobreza. Então a gente vive na pobreza e na carência. É tudo questão de, mental. Física quântica hoje ensina muito isso. Que a riqueza começa por dentro, a prosperidade começa por dentro. Quando você se torna uma pessoa intimamente próspera, a vida também prospera. Em tudo, hein? Até em questão de saúde. Mas eu vou ler aqui um pouquinho esse capítulo aqui que fala sobre a questão de servir a Deus e a Mamon. Mamon era tipo um deus de antigamente, que era o deus da riqueza, do poder material, tá certo? Então, Jesus fala isso, não podemos servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Ou servimos a um, ou servimos a outro. Não dá para servir aos dois ao mesmo tempo. Isso não é possível. E dá para entender isso. Isso é igual aquela ideia que eu vejo, às vezes eu vejo as pessoas falar assim, né?
que fala que as mulheres, né, conseguem fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Mentira. Nem homem nem mulher não faz 3 coisas ao mesmo tempo. Isso não existe. Ou você faz uma coisa e foca naquela, ou você faz a outra. Você pode, por exemplo, estar fazendo uma coisa, por exemplo, então eu vou cozinhar, mas eu vou lá, coloco a roupa para lavar, a máquina está funcionando, eu estou aqui cozinhando, tá certo? Então eu faço algumas coisas ao mesmo tempo, mas de uma forma organizada, mas tem aquela que eu foco. Não dá para focar em todas. Ah, mas meu filho ele é muito inteligente, ele mexe no computador, assiste a televisão ao mesmo tempo e ainda ouve música. Olha, em uma delas ele vai estar com o foco principal. As outras, mais ou menos. Não adianta. Então é a mesma coisa. Você não pode servir a 2 senhores. Ou se serve a Deus ou serve a Mamon. Porque são coisas totalmente diferentes. Primeira coisa, servir é se doar, é se entregar. Então, quando ele fala servir a Mamon, não significa a questão de você ter coisas materiais. Não significa isso. Ter coisas materiais não significa servir às coisas materiais. Tá certo? Servir é quando você se submete, você se entrega àquilo. Então, você pode ter coisas materiais e, ao mesmo tempo, você pode acreditar em Deus, pode estar conectado com Deus. Mas aí, você está servindo a Deus. As coisas materiais estão sendo apenas algo para te dar sustentação na vida, na sua caminhada. Tá certo? Então, são coisas diferentes. Agora, servir a Mamon é assim, é você viver a vida para a conquista de coisas materiais. Simplesmente isso. É como se Deus não existisse, não importa Deus, não importa a espiritualidade. Então, o que importa é ter coisas materiais. É tipo aqueles pais que têm filhos, mas pensam assim, não, nós precisamos conquistar coisas para os nossos filhos. Então, ele trabalha de manhã, de tarde, de noite, a esposa trabalha de manhã, de tarde, de noite, trabalha no sábado, às vezes no domingo, e os filhos ficam lá, né? Então, aí, como ele não fica muito, às vezes não ficam muito próximos dos filhos, né? Estão distantes, porque estão todo dia buscando coisas materiais, coisas materiais, coisas materiais. Aí sempre buscando coisas materiais, não consegue ser presente com os filhos. Tá certo? Não está priorizando os filhos, está priorizando as coisas materiais. E aí fica difícil a convivência com os filhos, né? Crescem filhos muito difíceis de se criar, né? Porque se a pessoa conquistar menos coisas materiais, ele consegue ficar mais com os filhos. Mas fica aquela ideia, né? Eu preciso conquistar coisas para os meus filhos, eu preciso comprar uma casa para o meu filho, eu preciso comprar um carro para o meu filho. E aí você deixa de dar as coisas mais importantes, que é estar junto, é abraçar, é conversar, é brincar, né? Não é verdade? Aí você está servindo a Mamon. Em vez de você trabalhar menos, tudo bem, vai ganhar menos, mas adequa a vida, ganha menos, mas está mais presente na vida dos filhos. Então você pode dar carinho, dar amor, ensinar espiritualidade, ensinar o filho a fazer uma oração, mas para isso você tem que ter o tempo disponível para fazer isso, tá certo? E você só consegue ter esse tempo disponível se você entender que o dinheiro não é tudo na vida. E aí eu vou ler uns pedacinhos aqui do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Começa assim: salvação dos ricos. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Isso está em Lucas, capítulo 16, versículo 13. E aí, vai dando sequência aqui. E eis que, chegando-se a ele um, lhe disse: Bom mestre,
Que obras boas devo eu fazer para alcançar a vida eterna, doutor Giovanni? Ah, é? Não pode beber sem mim. Hoje você tem uma outra atividade, né? Hoje fui convocado. Muito bem. Mas estou feliz aqui, eu gosto de falar um pouquinho. Eu gosto de falar um pouquinho, faz parte da minha missão. E aproveitando isso, vou dizer a todos que tudo que nos propormos a fazer, somos capazes. Né? Então... E que faça com alegria, né? Então, aquele que pensa que só ficar numa atividade, Sim. num trabalho, num caminho, que é o que consegue, digo-vos, conseguimos muito mais do que pensamos. Né? Só precisamos abrir os nossos corações e entender o que somos capazes de realizar. Certo? Então, meus filhos queridos e filhas, sigam o vosso caminho, realizando muito, muito, muito. Não só naquela porta que vem na sua frente como sendo a única opção. Muitas portas temos em nossa estrada evolutiva. E cada uma delas são oportunidades benditas de realizarmos, e realizarmos, e realizarmos. Certo? Certíssimo. Muito bem. Então fica aqui. Você ouviu, meu filho? Muito bem. Daqui uns dias ele que vai estar aqui. Ele não sabe o que eu tenho conversado com ele. Então lembra. Então, e essa questão é uma questão interessante mesmo, porque às vezes a gente trabalha numa casa espírita, né, e é assim, a gente tem que se adequar às vezes, porque hoje, por exemplo, né, alguns fatos aconteceram, né, inesperados. A Paré, por exemplo, caiu, se machucou, não pode vir. Teve uma outra que tinha que ir ao médico à tarde, não vai dar tempo de chegar, o outro, e assim, então, as coisas vão acontecendo e quando a gente trabalha num espaço, então a gente tem que entender que há momentos que nós temos que servir no outro espaço, é assim que funcionam as coisas, né? Mas o importante é a alegria de quando está fazendo aquilo, entendeu? No setor que você trabalha, você tem que ser uma pessoa alegre, feliz e fazer com prazer e fazer o melhor. Se você vai em outro setor, que você tenha que realizar alguma coisa em outro setor, também faça com alegria, com felicidade, né? Porque é assim que funciona. Nós temos que entender que é um mecanismo. Uma casa espírita é um mecanismo com vários... É que nem um corpo físico, um corpo humano, né? Você tem vários órgãos. Cada órgão, né, funciona. Às vezes um órgão não está funcionando direito, às vezes o outro órgão tem que compensar um pouco. É assim que funciona, né? Então nós temos que participar aonde é necessário naquele momento. E aqui eu vou voltar aqui no texto, tá bom? Que o meu irmão Giovanni aí me quebrou aqui a leitura. E eis que, chegando-se a ele, lhe disse: Bom mestre, que obras boas devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me perguntas tu o que é bom? Bom só Deus o é. Porém, se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou: quais? E Jesus lhe disse: não cometerás homicídio, não adulterarás, não cometerás furto, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus aqui está falando para ele fazer aquilo que está lá nos 10 mandamentos, né? Mas os 10 mandamentos são interessantes. Só para lembrar desses 10 mandamentos, né? Porque os 10 mandamentos tem algumas coisas lá
Tem algumas coisas que a gente tem que entender sobre os 10 mandamentos. Por exemplo, né, quando diz assim nos 10 mandamentos, né, não furtarás, né? Quando fala não furtarás, não está falando só de dinheiro e de coisas materiais. Porque nós podemos roubar coisas dos outros que não são coisas materiais. Podemos roubar a esperança, a alegria, a felicidade. Nós podemos roubar muitas coisas das pessoas e que não são coisas materiais. Quando fala assim, não matarás, não significa muitas vezes só matar pessoas. Porque matar a gente mata o tempo todo, gente. E não tem como você não matar nada no seu dia inteiro. Você está andando no chão, você pisa na formiga, você pisa em um monte de coisas, você está matando o tempo todo. Quem é que tendo uma filha que está com a cabeça cheia daqueles bichinhos, como é que é o nome lá? Os piolhos, né? Está com a cabecinha da filha cheia de piolhos, não vai matar os piolhos. Hã? Quem? Não sei. Quem aqui? Quem aqui que quando aquela baratinha entra no lar, não vai lá e dá uma chinelada na barata? Então, matar, a gente sempre está matando, gente. O matar ali não é só questão de matar nem bichos, nem pessoas, não. É matar os sonhos dos outros, matar os ideais dos outros, matar as ilusões dos outros, matar a esperança. Então, quando vocês pegarem para estudar os 10 mandamentos, tem que repensar a análise que faz dos 10 mandamentos. Por exemplo, lá está lá, não adulterarás. Ora, quando está falando de adultério nos 10 mandamentos, não são os adultérios de relacionamentos. Não é esse adultério que está falando ali. Tudo que você tira, olha, o universo, ele é um equilíbrio em todas as coisas. Toda vez que você desequilibra alguma coisa, você está adulterando. Não é questão de relacionamento, o marido traiu a mulher traiu o marido, não é só isso. Isso também faz parte, porque você está tirando o equilíbrio do relacionamento, né? Mas não é só isso, porque a pessoa ali pensa que é só isso. Aí ela pode mentir, pode falar mal da vida dos outros, pode puxar o tapete do outro no trabalho e acha que está tudo certo. Não. Então, quando a pessoa estuda os 10 mandamentos, presta atenção que é muito mais, ali tem muito mais coisas do que possa imaginar. Então, Jesus está falando aqui, se ele faz essas coisas, né? Porque ele quer saber, ou está perguntando para ele, o que é ser bom? Ele está falando, o que eu faço para ser bom? E Jesus está falando que ele tem que cumprir os 10 mandamentos, que já estava na lei naquela época e servia para todos. Tá certo? Servia para todos, então tá falando que era para eles seguir, tá certo? Então, e para complementar no final, ele fala, né? A questão de honrar pai e mãe, ele vai falando todos, e fala, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Na verdade, só esse último, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, já vale por todos os 10 mandamentos que Moisés trouxe. Só esse, vale por todos. Né? Porque como é que você vai amar a Deus se você não amar a si mesmo? Como é que você vai amar o próximo se você não ama a si mesmo? Então, esse é fundamental. Tá certo? Primeira coisa, se amar. Primeira coisa, se acolher. Primeira coisa, cuidar de si mesmo. E isso não é egoísmo. Cuidar de si mesmo não é egoísmo. Cuidar de si mesmo é você entender que você tem que estar bem para ajudar o outro. Quando a gente viaja de avião, quem já viajou de avião sabe disso. Eles dão umas orientações no começo. Quando você entra no avião, geralmente, quando é viagem internacional, é passado na telinha. Quando é viagem dentro do país, geralmente vem uma pessoa e fala, né? Mas o que acontece com o avião? Se você está num avião, você está lá, está viajando no avião, tá certo? Você e seu filho, vamos dizer um filho, uma filha, qualquer um, está lá, os dois num banco.
acontece um acidente no avião. Quando acontece o acidente, eles acionam um dispositivo que cai em algumas máscaras. Então tá lá você e o filho, ou você e a filha. A primeira pessoa que você tem que colocar máscara não é no filho nem na filha, é em si mesmo. Porque se você não colocar máscara em si mesmo, se você desmaiar, o outro tá com problema. Então, primeira coisa é em si mesmo. Então, você já coloca máscara em si mesmo. Depois você coloca a máscara no outro. Porque se você não estiver bem, como é que você vai cuidar do outro, né? E esse processo, ele vale para tudo na vida. Ah, mas eu tenho uma mãe doente. Tudo bem, você tem uma mãe doente. Eu preciso cuidar da minha mãe. Cuido da minha mãe, cuido da minha mãe, cuido da minha mãe, cuido da minha mãe. Mas aí daqui a pouco eu começo a ficar magrinho, doente, com problemas, já fico fraquinho. E estou lá cuidando da minha mãe. Só que então, eu tenho que cuidar da minha mãe? Tenho. Mas eu tenho que cuidar de mim mesmo. Eu tenho que parar um pouquinho e pensar, opa, calma aí. Eu tenho que me fortalecer. Se eu tiver que tomar remédio, eu tenho que tomar. Se eu tiver que tomar vitamina, eu tenho que tomar. Se eu tiver que me alimentar direito, eu tenho que me alimentar. Porque se eu não fizer isso, eu não vou cuidar do outro. Porque se eu ficar mais doente que aquele de quem eu estou cuidando, ou se eu vier a desencarnar, né? Quem vai cuidar do outro, né? Então, na vida, cuidar de si mesmo, isso é muito importante. Isso não tem nada a ver com egoísmo. Tá certo? Isso tem a ver com sabedoria. Isso é sabedoria. Primeiramente, cuidar de si mesmo, estar bem, se acolher. Vamos ver aqui que segue aqui, né? O mancebo lhe disse, né? O homem, né? Eu tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade. Que é que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Olha, preste bem atenção nessa passagem aqui. Tem um detalhe que tem que ser percebido. Tem um detalhe aqui que a pessoa tem que perceber. Porque muitas pessoas tomam isso ao pé da letra e acha que tem que ser pobre para seguir Jesus. Acha que tem que doar tudo para os pobres, né? Tipo assim, eu dei uma sorte e ganhei 5 milhões de reais ali. Vou lá e dou 5 milhões para os pobres. Então, vamos dizer, distribuir tudo. Os pobres vão gastar aquele dinheiro lá em uma semana. Aí você que tinha 5 milhões, que podia empregar isso em uma coisa que ia você multiplicar esse dinheiro e poder ajudar, em vez daquele número de pobres, um número muito maior de pobres no decorrer do tempo, não, você vai ajudar só aquele momento. Então não é sabedoria isso. Então, quando a pessoa lê isso, ela acha assim, que tem que doar tudo, tem que entregar tudo. Não, não é assim. Aqui, Jesus já fala para ele, porque ele estava insistindo que ele tinha que fazer para ser bom. Então, Jesus falou uma coisa, ele disse que já tinha feito, que queria ser mais. Então, Jesus falou, você quer ser perfeito, né? Olha, perfeito. Então, já é outra coisa, porque quando a gente pega a história da humanidade, os grandes sábios, os grandes mestres, todos eles abdicaram da riqueza. Todos. Você pega Chico Xavier, você pega Bezerra de Menezes, pega Eurípides Barçanufo, você pega Francisco de Assis, você pega os apóstolos, todos que você pega abdicaram da riqueza material. Tá certo? Todos eles. Mas nós estamos longe do nível do Francisco de Assis. Nós estamos longe do nível do Bezerra de Menezes, longe do nível do Chico Xavier. Agora vocês vão dizer, mas eu não posso ser igual? Ele pode. Mas é que quando a pessoa vem para ser um Chico Xavier, quando vem para ser um Francisco de Assis, já vem desde a preparação para reencarnar. Já vem uma espiritualidade que vai amparar e vai fortalecer para que ele realize aquelas coisas. Então é uma caminhada que é planejada, é um trabalho missionário.
Ele não vem para resgatar dívidas, ele não vem para passar por provações, ele vem para realizar. Essas pessoas realizadoras, elas são muito diferentes. Eu lembro que acho que é o Yogananda, né, que é um mestre oriental lá, né, que um dia eles foram fazer um projeto lá, para construir algumas coisas lá, que eles estavam montando tipo umas ONGs grandes, né, e juntou lá, reuniu todo mundo para fazer o projeto, né, e tá lá, discutindo o projeto. E o Yogananda era só falando de projeto, e faz coisa, faz mais coisa, e foi falando de fazer um monte de coisas. E aí as pessoas que estavam juntas, né, de repente, um levantou a mão e falou, mestre, de onde vai vir o dinheiro para isso? Ele falou, vai vir de onde o dinheiro estiver. Olha a confiança que ele tinha de realizar o que tinha que realizar. De onde vem o dinheiro? De onde o dinheiro, de onde estiver dinheiro, vem dinheiro, é assim. Quer dizer que ele é um cara que ele realiza, sabe? Ele vai fazendo, as coisas vão acontecendo. Então, essas pessoas, elas são assim incríveis. Nós temos agora um mestre lá, que chama o mestre indiano, o mestre hindu, né? Ele, na verdade, ele é o mestre, eles chamam mestre yoga, né? Que chamam lá, né? Lá no Oriente. E esse mestre chama-se Sadhguru. Tem lá na internet, lá, quem quiser assistir o Sadhguru, põe lá na internet, coloca Sadhguru, G-W-U, né? Sadhguru, mas coloque em português para ter legenda, né? Porque ele é muito inteligente. Ele é o sábio mais conhecido hoje lá na Índia. Esse camarada, ele era muito difícil. Olha, você vai assistir, eu tenho um livro da vida dele, eu já conhecia ele, assistia no YouTube, mas aí eu fui ler o livro da vida dele. É um livro dele que conta parte da vida dele, tudo, né? E é interessante que ele era muito difícil quando criança. O pai dele dizia assim, ele era tão difícil que o pai dele falava assim, não sei mais o que eu faço com esse menino, se não sei, não consigo. O pai dele chegou à conclusão que aquele menino não ia dar nada. Aquele menino ia ser um fracasso na visão do pai dele. E ele fala assim, depois adulto ele fala, meu pai achava que eu não sabia o que fazer comigo e que eu não tinha interesse por nada. Ele fala, só que só tinha interesse por coisas que meu pai não tinha interesse. Olha o que ele fazia. Ele ia para a escola, quando garoto, né, meu? Quando garoto no primário, ele ia para a escola. Aí quando chegava na escola, ele esperava. A pessoa levava ele na escola, ele ficava no portão. Quando a pessoa virava a esquina, ele, em vez de entrar na escola, ele saía da escola e ficava cabulando aula. Aí ele ia para o meio da mata, tinha bastante mata lá, e ele ficava estudando a natureza, analisando as árvores. Então, na verdade, ele era um cara muito inteligente, né? Só que ele foi na faculdade e nunca estudou a faculdade de Direito. Nunca. Ele conversou com os professores, ele ia só para fazer prova e estava tudo certo. Então, ele era um camarada muito inteligente. Mas olha como mudou a vida da pessoa. Como o universo conspira para mudar a vida das pessoas. Ele comprou uma moto, ele era doidão, corria com aquela moto para tudo quanto é lado. Mas lá tem uns poços lá, que acho que deve ser um poço meio, não é reto assim, acho que é um poço meio assim caído, né? Que tinha, parece que 70 metros de profundidade. E ele ficava disputando com os amigos dele, quem é que descia e subia mais rápido. E ele era o mais rápido. Ninguém ganhava dele, ele descia e subia, e ele se vangloriava, né? Aí um dia apareceu um homem que tinha 70 anos. Aí o homem desceu no poço e voltou mais rápido que ele. E ele não se conformou, ele falou, mas como? Esse cara velhão assim, eu novinho, sei lá, uns 20 anos, não consegue ser mais rápido do que eu? Aí sabe o que ele pegou e fez? Era um camarada que fazia yoga, né? Era o mestre yoga. Aí ele começou a seguir aquela pessoa. Olha que interessante. Os pais dele, todo dia, reclamavam, porque para acordar ele de manhã era quase impossível. Ele dormia e ia até 9, 10 horas da manhã dormindo. Depois que ele conheceu esse mestre yoga, ele nunca mais acordou depois das 3 horas da manhã.
Todo dia às 3 da manhã ele acordava para fazer meditação. Olha como mudou a vida da pessoa. Mas ele é um camarada que ele nasceu para uma missão, né? Sabe como é que ele construiu as ONGs dele? Muito simples. Ele foi construindo as ONGs, mas ele começou a arranjar um monte de gente para trabalhar para ele. Ele nunca contratou um empregado. Ele saía na rua, o cara é mendigo, ele chamava, você não quer ir lá para minha ONG lá? E o cara ia e fica ajudando lá na ONG lá. Come lá, ajuda na ONG. Então, só pessoas que são excluídas da sociedade ele leva para a ONG para trabalhar. E vai empresários para fazer assim experiência lá, né, para entender, né, como é que é o funcionamento lá, e ficam admirados, falam para ele assim, como é que você pega pessoas da rua e são mais assim, essas pessoas são mais dedicadas e eficientes do que os meus empregados lá na empresa, né? Então, e hoje em dia ele tem ONGs no mundo inteiro, né? Então são missionários. Um cara desse só pode ser um missionário. Eu não tenho outra coisa para falar, né? O cara é diferente de tudo que a gente imagina, né? Então, para ser perfeito, então Jesus fala, você quer ser perfeito? Para você ser perfeito, você vai, vende tudo que tem, distribui aos pobres, aí você volta e me segue. Agora, será que o camarada voltou? O homem, porém, quando ouviu esta palavra, retirou-se triste, porque tinha muitos bens. Então o homem, ele queria ser bom, mas quando Jesus falou que ele tinha que vender tudo e distribuir, não voltou mais. Certamente é aquela coisa, né? Ele teve oportunidade de mudança, então ele acabou deixando tudo para uma nova existência, porque naquela existência lá ele perdeu a oportunidade. Olha, gente, a oportunidade de seguir Jesus era uma oportunidade assim única para quem estava naquela época lá, né? Aqueles que aproveitaram. Que quando a gente pensa em Jesus, não tinha só os 12 apóstolos, tinha 12 apóstolos, falam que tinha 500, eles falam em 70 e depois falam em 500 discípulos e seguidores. Então, que seguiram Jesus não foram só os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos eram aqueles mais próximos, né? Aqueles que ficavam mais assim, intimamente ali, convivendo com Jesus, assim, o tempo todo. Mas tinha, assim, muitos seguidores de Jesus que seguiam Jesus em todos os lugares. Então, aqueles que aproveitaram a oportunidade, saíram muito bem, hein? Nós sabemos que depois daquela época também, que Jesus estava encarnado, nós sabemos que depois daquele período, aí sempre foram chegando seguidores novos de Jesus. Olha, e muitos passaram por situações muito difíceis, viu? Só você ver lá aquele filme, né? Tem um filme chamado Covardes. Quem assistiu, né? Esse filme ele é já um pouco antigo, chama Covardes, que conta a história do Nero, né? Aquela história do Nero lá, que o Nero manda tocar fogo em Roma e coloca a culpa nos cristãos. Vocês já devem ter, se não assistiram, leram sobre o assunto, né? Então o Nero, ele quer construir uma cidade nova, porque ele acha que aquela cidade não é digna dele, né? Então ele quer construir uma cidade nova em Roma. Então ele manda tocar fogo em Roma. E aí ele vai, quando ele vê porque o povão ficou revoltado quando viu o fogo em Roma. E o povão ia se virar contra ele. Então o que ele faz? Ele manda disseminar uma notícia que os cristãos que tocaram fogo em Roma. E aí, não só bastava ele ser o culpado do fogo, mas ele manda sair em perseguição a todos aqueles que eram cristãos em Roma. E todos aqueles que eram cristãos eram presos e eram levados para aquele coliseu, onde ou tinha que lutar com os soldados, ou tinha que lutar contra as feras,
Então, quem ia para o Coliseu já sabia que ia morrer. Então, os cristãos daquela época, né, depois de Jesus, eles tinham que... Tudo que eles faziam era escondido. Eles tinham que se reunir assim nas cavernas ou na casa das pessoas escondidinho, porque se fossem descobertos, iam para o Coliseu. Se fosse para o Coliseu, não voltava mais. Não tinha chance. Foi para o Coliseu, morria. Então, eles faziam tudo escondido. Olha a coragem, vamos falar a verdade, é muita coragem, né? Os caras sabiam que se fossem pegos, iam para a morte, não tinha solução. Não tinha solução. E Pedro tinha disseminado uma ideia na época, né, que era o seguinte, que não se podia negar Jesus. É uma ideia aí que eu li, tem um livro chamado Pedro que narra isso, né, e para mim, eu não concordo com o pensamento dele na época, né? Mas ele tinha um sentimento de culpa, porque ele, Pedro, tinha negado Jesus naquela noite que Jesus foi preso. Ele nega 3 vezes Jesus e ele carregava um sentimento de culpa. Então ele tinha aquela ideia assim: não posso negar Jesus de forma nenhuma. E aquela ideia foi. Então, às vezes chegavam soldados e perguntavam assim, numa casa assim, às vezes, olha, tem até um caso nesse livro que é muito interessante, que o indivíduo cuidava da mãe que estava doente. Aí o camarada chega na porta da casa dele e pergunta assim, tem algum cristão aí? Se ele podia falar não, e continuar cuidando da mãe dele, mas ele diz sim, eu sou cristão, né? Aí ele é preso e condenado à morte, e a mãe fica lá, e aí tem que vir alguém para cuidar da mãe dele, né? Então, muitas vezes uma mentirazinha é necessária, né? É porque não tem jeito. Se você tem que cuidar da sua mãe ali, porque a gente tem aquela ideia, não posso mentir nunca. Não, sim. Numa situação que vai ser benéfica para todos, qual o problema? Tem hora que a verdade dói, gente. Tem hora que você não pode falar a verdade para uma pessoa. Senão você pode ferir uma pessoa, você pode deixar uma pessoa doente, se você, às vezes, dependendo da verdade que você vai falar. Então, ou você omite, ou se for necessário realmente, você tem que fazer. Vocês acham que a espiritualidade vai ficar lá assim, você mentiu, você não sei. Não vai, não. Olha, não existe, a espiritualidade superior não julga ninguém. Mas a pessoa matou, não vai julgar. A pessoa roubou, eles não vão julgar. Jesus não vai julgar a pessoa por fazer coisas erradas. Mas a pessoa fez aborto, não vai julgar. A pessoa cometeu suicídio, não vai julgar. Aquela história, quem cometeu suicídio é um crime que Deus não perdoa. Olha que conversa mais fiada. Olha que conversa mais fiada essa. Deus não perdoa quem suicida. Olha que conversa mais... Essa é uma conversa furada, hein? Gente, Deus nem se sente ofendido com isso, primeiro porque ninguém morre. Ninguém morre, já começa por aí, ninguém morre. Por que Deus tem que perdoar uma coisa dessa? Se quando a pessoa comete suicídio, a única pessoa mais prejudicada que tem, é claro que fere a família, tudo, né? A família sofre com isso, mas o primeiro a ser prejudicado é quem comete suicídio. É o primeiro a ser prejudicado é ele. É claro que a família sofre, a mãe sofre, o pai, os irmãos, as pessoas com quem ele se relaciona vão sofrer, mas a primeira pessoa que sofre é ela mesma. E vai chegar no mundo espiritual, sabe o que vai acontecer com a pessoa que comete suicídio quando chega no mundo espiritual? Tem aqueles que amparam as pessoas que cometem suicídio, que vão tentar amparar aquela pessoa. Ninguém fica abandonado na lei de Deus, todo mundo é amparado. Então, cometeu suicídio, vai ser amparado. Não tenho dúvidas disso. A única coisa que pega aí é a questão de que a pessoa comete suicídio e vai depender da forma como ela desperta para a necessidade de mudança. Porque ela comete suicídio, eles estão lá tentando ajudá-la. Até o dia, ela vai ser ajudada no dia em que ela abrir uma brechinha e dizer assim, meu Deus, me ajuda, pronto. Aí eles vão lá e ajudam. Deus jamais
vai ter que perdoar qualquer coisa em relação ao suicídio ou qualquer coisa que seja. Ah, mas o cara matou 100 na vida dele. Não faz diferença. Primeiro, que eu vou dizer novamente, ninguém morre. A única coisa que ele ter matado 100, sabe qual vai ser? Vai ser o grande problema dele? Que alguns vão virar inimigos dele e vão persegui-lo. Essa é a questão. Se você faz mal para o outro, o mal retorna. Todo mundo que você prejudicar na sua vida hoje, um dia você vai se reencontrar com aquela pessoa novamente. Isso não tenho dúvidas disso. É como se fosse um círculo assim, ó. Você prejudica aqui, lá na frente encontra novamente. E depois encontra novamente. Seja porque essa pessoa venha na nossa família e conviva conosco, né? Às vezes vem como nosso irmão, como nosso tio, como nosso pai, como nossa mãe, como nosso filho. Mas vai aparecer na nossa vida. Ou vai ser o nosso encarregado na empresa, ou vai ser o dono da empresa onde a gente trabalha, né? Então a gente vai encontrar. Na nossa vida, a maioria das pessoas com quem a gente se encontra, geralmente a gente já se encontrou antes. É muito interessante isso, né? Porque até na casa espírita, quando a gente trabalha numa casa espírita, é muito interessante. Você trabalha numa casa espírita, a maioria das pessoas que trabalham com a gente, a maioria já conviveu conosco em vidas passadas, a maioria. É por isso que a gente vai trabalhar numa casa espírita e assim, você vai numa casa espírita, você fala, nossa, não me agradou muito essa casa não. Já não te agrada porque as pessoas não são pessoas com quem você tem laço. Aí você vai numa outra, nossa, você parece que todo mundo você tem simpatia, né? Então, porque naquela casa você já tem uma convivência anterior. Podem ter certeza, todos esses amigos espirituais que trabalham aí, ou já foi tio de um, pai de outro, irmão do outro, é assim que funciona. É assim que funciona. Então, quando você tem simpatia por mais pessoas na casa espírita, você acha maravilhosa a casa. Nossa, a casa é boa demais. É porque aquele já foi seu pai, outro já foi seu tio, outro já foi seu irmão, outro já foi seu amigo, outro já foi, né? E aí você se sintoniza ali, né? Porque a maioria daqueles com quem você tinha que conviver estão ali. Sem contar que muitas vezes a gente já nasce projetando, porque quando eu estava lá, só para vocês entenderem, o Nova Era tem 30 e poucos anos, fez 30 anos, né, esse ano aqui. Então, olha, prestem bem atenção, 30 anos no mundo físico, materializada a casa tem 30 anos. Mas lá no mundo espiritual, essa casa já existia antes. Essa casa começou lá em cima. Primeiro começa lá em cima, aí depois eles vão manifestar a casa no mundo físico. Não começa no mundo físico e depois aparece no mundo espiritual. Prestem bem atenção nisso. Tem o mundo das formas e o mundo das causas. O mundo das causas está lá em cima lá. Tudo nasce no projeto, no pensamento. Até aqui na Terra, né? Tudo começa no pensamento, gente. Ah, você fez faculdade? Fez. Como é que você começou? Ah, primeiro eu comecei a pensar, eu quero fazer faculdade, aí você decide qual faculdade você quer fazer, e é assim que funciona. É assim que funciona. Então, você vai planejando no seu pensamento aquilo que você vai fazer. É assim. É por isso que quando a gente fala, eu estava falando do suicídio aqui, né? Interessante isso, né? Quando uma pessoa comete suicídio, isso é muito interessante. A pessoa começa muito tempo antes. O suicídio só é o fato final. É quando a pessoa põe em prática. Na verdade, o suicídio começa bem antes. A pessoa vai mecanizando aquilo, ela vai se revoltando com a vida, com as coisas, ou tem um problema de depressão, ou está chateada, alguma coisa acontece. E ela está lá mecanizando, ela já vem pensando em suicídio. Até que acontece algum fato que desencadeia a decisão final da pessoa. E ela vai lá e comete suicídio. E aí, só para vocês entenderem como é que funciona isso. Aí a pessoa comete suicídio
E quando ela chega do lado de lá, acontece um fato bem interessante na mente da pessoa. A pessoa está desencarnada, mas a mente está funcionando. Ela começa a repetir o fato de cometer suicídio várias e várias e várias vezes. Então, se ela se enforcou, por exemplo, ela fica sempre mentalizando, ela indo lá e se enforcando, ela indo lá e se enforcando. Se ela pulou de uma ponte, ela fica mentalizando, ela indo lá e pulando da ponte, ela indo lá e pulando da ponte, indo lá. Isso, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 50 anos. E aí acontece um fato interessante. O que a gente faz no trabalho que a gente chama, hoje em dia chama de assistência fraterna. Antigamente chamava de desobsessão. Mas a gente não chama de desobsessão porque, na verdade, nem sempre é uma desobsessão. Porque muitas vezes ninguém está obsidiado. Mas tem pessoas que cometeram suicídios e são trazidas. Então, o que a gente faz? A pessoa tem um pensamento fixo. Se enforca, ela vai, faz a mesma coisa 1 milhão de vezes. Então, qual que é o papel que a gente faz? É tirar a pessoa disso que a gente chama de monoideia, da pessoa pensar uma única coisa. Então, a gente vai lá e quebra esse pensamento fixo de fazer a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Então, uma coisinha que você fala, você tira aquela pessoa daquele pensamento fixo. Aí você desperta ela, para ela começar a repensar a vida dela. Enquanto ela tiver aquele pensamento fixo, ela não consegue caminhar. Então deixa eu ler mais um pedacinho aqui, vai. Então, o homem foi embora, tá certo? Quando Jesus falou que ele tinha que vender os bens dele, entregar aos pobres, acabou a fé nele em ser bom. Ele chegou à conclusão que ele não era tão bom assim como ele imaginava, né? E Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente, né, entrará no reino dos céus. Ainda vos digo mais. Da mesma sorte também o que receberá... Não, aqui eu pulei uma folha aqui. Digo mais. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Aqui tem um detalhe importante aqui, que a palavra camelo aqui não é camelo animal, né? Muitas vezes a gente pensa, não, mais fácil de passar um camelo pelo buraco de uma agulha, a pessoa pensa que é um camelo animal, não é o camelo um animal, tá certo? É que antigamente tinha uma corda que se fabricava, era uma corda grossa. Eles usavam para amarrar uma coisa, eu não sei se era para amarrar os próprios camelos, mas era uma corda grossa. Dá para amarrar embarcações, isso mesmo. Eram umas cordas feitas para amarrar embarcações. Então tinha que ser forte a corda, porque de vez em quando o mar ficava meio revolto, e se a corda fosse fraca, minha filha, o barco ia embora. Então ninguém queria perder o barco, né? Então o que eles faziam? Tinha essa corda que eles faziam, que era uma corda que eles faziam, que era uma junção de um monte de cordinha que eles iam enrolando, né? E virava uma corda grossa. Então, se a gente pensar numa agulha, né, que eles usavam, né, para costura, mesmo naquela época lá, né? Então, é tão difícil passar um animal camelo no buraco de uma agulha como passar uma corda grossa no buraco de uma agulha, né? Quando a gente vai passar uma linha no buraco de agulha, já não é fácil, né? Já não é fácil, né? Aquela linhazinha lá, né? Imagina uma corda, né? Mas aí a gente entende por que Jesus falou isso. Que é mais difícil você passar, entrar no reino dos céus do que um rico passar, né? Pelo buraco de uma agulha, né? Um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Porque a prova da riqueza é muito difícil, gente. É muito difícil. Assim, eu sempre falo isso, que boa parte da minha vida, uns 40 anos, eu trabalhei na construção civil. Ixi, cansei de carregar concreto, encher laje, cortar buraco no chão, mexer com esgoto. Eu cansei de fazer essas coisas aí. Tudo isso aí eu fiz. Fazer telhado, casas, acho que eu fiz umas centenas de casas inteiras. Isso
Isso foi uma coisa muito importante na minha vida, porque ajudou a construir aquilo que eu sou hoje. Eu tenho uma amiga da minha escola que é muito interessante, porque ela tem um filho, o filho dela sempre foi muito mimado, sabia? Porque é filho único. Então, acontece que ela é uma pessoa, ela trabalha na escola, trabalha de professora, e o filho dela, o que acontece? Ele trabalhava no cartório, mas trabalhava de estagiário lá, aprendendo, né? Ele ganhava pouco, lá ganhava acho que R$ 500 por mês no cartório trabalhando. E ela trata esse menino desde pequenininho, assim, ela põe a comidinha na marmita, aí ela tem um irmão que tem um depósito de materiais para construções. Aí ele resolveu que ia trabalhar no depósito de materiais para construção, para construção, né? E ele vai ganhar um pouco mais do que ele ganhava lá, mas ele falou para a mãe dele que ele quer ir trabalhar lá porque ele quer ele quer ter depósitos dele, né? Então ele quer pegar a experiência de como funciona o depósito. Então o que acontece? Ele quer ter depósitos, né, para ganhar dinheiro. Ele quer construir o depósito lá, né, e ter o depósito próprio dele, mas ele quer ter experiência de como funciona o depósito de materiais para construções. E ele foi lá e ele tá trabalhando de ajudante lá. Ele carrega cimento, monta aquelas ferragens, não é brincadeira, é chato pra caramba. E ele está fazendo todo o serviço pesado lá, carrega bloco, carrega tijolo, carrega areia, ele está fazendo tudo. Ela conversando comigo, ela falou, nossa, Geroni resolveu fazer isso aí agora. Eu falei para ela, minha filha, isso é a melhor coisa que está fazendo na vida dele, isso aí vai transformar, esse menino vai ser outro depois disso. Sabe, vai sair daquele mimo, sabe, agora ele está andando com as próprias pernas, está criando a independência dele. Então, é igual a mim. Então, eu na minha época, eu trabalhei muito na construção, mas isso foi bom demais para mim. Agora, se uma pessoa nasce, dependendo da situação financeira que ela nasce, muitas vezes desde pequenininha é muito mimada. Ah, você não pode fazer isso, você não pode mexer naquilo, você não pode mexer numa terra, você não pode... Então nasce, às vezes cresce um adulto que não conhece a vida. Quando você conhece essa vida dura, a vida difícil, você valoriza o que o outro faz. Eu tenho na minha casa, tem a pessoa que vai fazer a faxina, eu valorizo muito, ela vai lá fazer a faxina, ela é muito bem tratada, eu cuido muito bem dela como pessoa, sabe por quê? Porque eu sei como é que funciona o trabalho difícil. Mas tem pessoas que elas só viveram a parte boa da vida, sabe, da facilidade, aí ela não valoriza o que o outro faz, sabe, não valoriza ninguém. Então, é por isso que Jesus fala que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Jesus não fala que é impossível, então a gente tem que separar as coisas. Porque todos os apóstolos que estavam com Jesus, todos eram pobres, todos eles, todos. Os seguidores de Jesus eram todos pessoas pobres, eram pessoas excluídas da sociedade. Quem lê aquele livro lá, que é um livro maravilhoso, que O Amor Jamais Te Esquece, né? Esse livro é fantástico, esse livro. Quem lê esse livro aí, é uma trilogia, são 3 livros, né? Mas esse é o primeiro. Dá para a pessoa ler o primeiro sem ler os outros. Mas você vê uma história fantástica de um homem chamado Zacarias ali. Um dos melhores livros da doutrina espírita, O Amor Jamais Te Esquece. É um livro que vale a pena ler. Então, aqueles apóstolos eram pobres. Mas certamente, Jesus conversando com esses apóstolos, deve ter mostrado para eles que não quer dizer que o rico não pode. Porque na época de Jesus, tem algumas pessoas ricas que estão na história lá do Evangelho, que foram pessoas maravilhosas. Por exemplo, Nicodemos, José de Arimateia, Gamaliel. Você vai pegando na história lá da época de Jesus, tem uns homens que faziam parte lá da elite de Israel, que eram ricos, que eram famosos, que eram respeitados, idolatrados, mas que eram pessoas de bom coração. Tá certo? Tanto que Paulo, uma vez, ele fala, existem santos também
entre os grandes de Israel, porque realmente não é impossível a pessoa que tem boas condições financeiras ser um grande ser humano. Nós temos aí pessoas riquíssimas que são humildes e temos pessoas paupérrimas que não têm humildade nenhuma. Então a gente não pode se iludir com essa ideia, só porque a pessoa é pobre, ela é humilde, coisa nenhuma. Olha, de jeito nenhum, gente. Porque a pessoa humilde, ela conhece as próprias limitações. A pessoa humilde, ela está sempre buscando se superar, sempre buscando aprender. E eu vejo isso na escola pública. Você chega lá, um monte de alunos que são pobres, mas que não se esforçam nem um pouquinho para ser melhor do que era antes. Isso chama-se falta de humildade. Falta de humildade. A pessoa que ela é humilde, ela está sempre buscando a melhoria de si mesma e a melhoria da vida dela. Ela não deixa de buscar o aprendizado. Por isso que o Sócrates fala, né? Sócrates lá, o grego, que ele fala assim, quanto mais penso que sei, mais sei que nada sei. Porque é assim que funciona a pessoa humilde, a pessoa sábia. Ele sabe que sabe pouco, porque se nós pegarmos esse universo que a gente olha, quando a gente olha para o universo, quando a gente imagina que só nosso universo, só nossa galáxia, temos mais de 200 bilhões de galáxias. A gente tem mais de 200 bilhões de galáxias no universo. E só a nossa galáxia tem mais de 200 bilhões de estrelas, não é de planetas, não é de estrelas. Se a gente imaginar que a nossa estrela, que é o Sol, aqui tem 9 planetas, tá certo? Então você imagina o tamanho do universo. Alguém achar que sabe alguma coisa nesse universo aqui é brincadeira. A gente não sabe nada, gente. Eu às vezes fico imaginando que eu não sei nem tudo que tem na minha casa. Tem dia que eu vejo coisas lá que eu falo, meu Deus, eu nunca pensei que isso estava aqui. É uma coisa assim, inimaginável. Nós não sabemos nem do que está dentro da nossa casa, nem no nosso quintal. Imagina quando você pensa em São Paulo. Olha quantas cidades tem em São Paulo. Quantas cidades a gente conhece só de São Paulo? A gente não conhece um décimo das cidades de São Paulo. Se a gente pensar em Brasil, nossa, é uma quantidade tão grande de coisas que a gente passa a vida inteira visitando o Brasil e não visita todas as cidades do Brasil. Não precisa nem para o exterior. Imagina mundo, né? Você pensar 200 e não sei quantos países no mundo. Cada país com sua cultura, cada país com seus costumes, cada país com suas leis. Então a gente não conhece nada. Eu falo para as pessoas, a gente não conhece 0,0000001% nem da nossa vida no mundo físico, né? Imagina, eu vejo algumas pessoas falam assim, eu conheço de espiritualidade. Esse então, pelo amor de Deus, hein? Esse camarada ou ele é muito sábio ou ele é muito pouco humilde, né? Porque se nós não conhecemos 0,0001% do mundo físico, imagina da espiritualidade. Né? Então a gente não conhece praticamente quase nada. Então quando Jesus fala, guardai-vos da avareza. Essa palavra avareza quase não usa mais, né? É uma palavra que usa pouco hoje em dia, mas a pessoa avarenta é uma coisa muito triste, hein? Quando a gente assiste lá os desenhos da Disney lá, que tem o Tio Patinhas, né? O Tio Patinhas é um baita do avarento, né? Quem leu o Tio Patinhas, né? O Tio Patinhas, ele tinha lá um cofre forte do tamanho maior do que isso aqui, né? Cheio de moedas de ouro lá, né? Ele conseguia perceber se sumisse uma moeda. Se alguém pegasse uma moeda do cofre forte do Tio Patinhas, ele já percebia. Quem pegou essa moeda, hein? O medo de ficar pobre, né? Ele tinha um medo de ficar pobre e ser uma pessoa avarenta, né? Antigamente tinha aquelas pessoas que guardavam dinheiro no colchão, né? Guardavam um monte de dinheiro no colchão, né? E
Mas quando começou a inflação não adiantou mais. Você guardava no colchão, quando você ia usar, não. Eu lembro uma vez, teve um caso interessante que aconteceu comigo, que assim, tem uma época que eu tinha uma banca de jornal no Morumbi. Aí chegou um dia, né, era mais ou menos outubro, mais ou menos. Aí teve um dia que entrou bastante dinheiro e tinha um lugar para guardar em cima da banca de jornal, né? Eu falei, eu vou guardar esse dinheiro aqui, né, porque pode entrar um ladrão, alguma coisa, roubar. Eu coloquei ele em cima lá. Aí o tempo foi passando. Eu esqueci daquele dinheiro. Aí chegou a época de Natal, eu passei com pouquíssimo dinheiro no Natal, quase duro. E foi uma época que estava uma inflação alta, devia estar 40%, 50%, 60% por mês de inflação. E o dinheiro lá, eu passei quase duro no Natal. Aí passou janeiro, fevereiro, lá para março, abril, aí eu chamei um rapaz que era para fazer uma reforma lá, um sobrinho meu. Aí meu sobrinho foi lá fazer a reforma, foi mexer lá em cima, falou, ó tio, tem um monte de dinheiro aqui. Aí ele me deu o dinheiro, ele é um garoto honesto, ele me deu o dinheiro. Só que com a inflação de 6 meses naquela época, minha filha, o dinheiro já não valia mais nada, né? Então, tá certo que eu não fiz por avareza, né? Fiz né, para evitar algum transtorno, né? Mas ser avarento é uma coisa muito, muito chata, né? Então, quando a pessoa é avarenta, ela perturba até a família, porque é tudo, sabe? É tudo na economia. Eu lembro que eu morava no Marizal e na esquina tinha um senhor e o pessoal falava que na casa dele só vivia ele e a esposa, não era uma casa de esquina. Ele nem acender a luz à noite ele deixava. Ele não deixava acender a luz. Ficava todo mundo no escuro a noite inteira. A pessoa se avarenta, né? Você não acendeu uma luz. É a mesma coisa que hoje em dia você tem dinheiro e você não contrata uma internet porque você não quer gastar o seu dinheiro. O dinheiro é para nos servir hoje, você tem que viver hoje. Você deixar de ter uma coisa que te facilita a vida, que te faz ser mais feliz, para você ficar com dinheiro no banco parado? Qual que é a vantagem? E quem te garante que amanhã esse banco vai estar com esse dinheiro lá para você? Hoje, por exemplo, o dinheiro todo virtual. Se os bancos falirem amanhã, vamos dizer que aconteceu um desastre mundial, todos os bancos fecharam, todos. E aí? Cadê o dinheiro que você tinha no banco? Né? Então, não estou dizendo que a gente não deva ter a nossa algum dinheiro, né, para de repente um problema, a gente tem que ter, mas é assim, quando a gente guarda dinheiro, a gente guarda aquilo que sobra daquilo que fizemos no mês, tá certo? Eu não vou deixar de comer bem, não vou deixar de vestir minha roupa, não vou deixar de ter o carro, eu não vou deixar de cuidar da manutenção da minha casa. Eu fiz tudo que tinha que fazer. Sobrou dinheiro? Eu guardo. Agora, eu deixar de comer, eu não vou comer isso não, prefiro guardar o dinheiro. Deixa minha casa acabar ser destruída, eu prefiro guardar o dinheiro. Qual que é a vantagem? Mas o meu colchão está um lixo, está difícil até de deitar no colchão, mas eu não vou comprar outro não. Guardo o dinheiro no banco. Meu fogão não está nem acendendo, lá, né? Você vai lá no fogão lá, não dá nem para acender. O fogo está desse tamanhozinho, de tão tá entupido, está destruído o fogão. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tudo que nós temos hoje podemos não ter amanhã. Eu lembro uma vez que eu estava em casa, é muito interessante, né? Porque, nossa, eu fui cozinhar, nossa, toda vez que eu cozinhava ficava um cheiro ruim na cozinha. Falei, mas que diabo que é isso, né? Esse cheiro infernal que não dava para ficar na cozinha, não dava para ficar na cozinha. Aí eu fui descobrir que tinha entrado um rato no fogão. E eles fazem as fezes deles lá no fogão, pois toda vez que acendia o fogo do fogão, minha filha, virava um mau cheiro inimaginável. E adivinha, vocês acham que eu consegui salvar o fogão? Olha, se entrar rato no fogão de vocês, já pode jogar o fogão fora. Então eu tinha um fogão no dia anterior, no dia seguinte eu não tinha mais fogão.
É porque então nós nunca sabemos o dia de amanhã o que vai acontecer. Você tem um carro hoje, amanhã você pode não ter. Você tem uma casa amanhã, hoje ou amanhã pode não ter. Quem te garante que você vai sair da sua casa, vai chegar, quando você voltar à tarde, não cai um helicóptero e derrubou a casa? Ah, mas é impossível? Não sei, olha, eu vou falar para você, tudo é possível nesse mundo, né? Faz pouco tempo atrás, um avião derrubou uma casa aqui numa região, na região norte de São Paulo. Então, tudo é possível. Por isso que a gente não pode ficar apegado às coisas. Então, quando Jesus está falando de riqueza, ele não está falando da questão das coisas materiais. Ele está falando de questão de apego. Ah, eu vejo umas pessoas que falam assim, minha casa é minha vida. Olha que interessante, minha casa é minha vida. Como assim sua casa é sua vida? Como é que uma pessoa pode ter a casa dela com a vida dela? Ah, meu carro é minha vida. Isso você nunca pode pensar desta forma. Porque a única coisa que é nossa vida somos nós mesmos. Porque se nós perdermos tudo que temos na vida, perdi tudo, perdi casa, perdi carro, perdi móveis, perdi tudo, sei lá. Você ainda tem a si mesmo, você ainda tem sua capacidade de raciocinar, sua capacidade de fazer as coisas, sua capacidade de escolha. Então é assim, arregaça as mangas e vai para frente. Quantas pessoas já não perderam tudo na vida? Tem gente que, aliás, é o contrário. Por ter perdido as coisas que ela tinha, ela transformou a vida dela e tornou a vida muito melhor ainda. Porque tem um ditado que diz, né, que a necessidade é a alma da invenção. Então, os momentos difíceis são os momentos que nos fazem crescer na vida, que nos fazem aprender, que nos faz sermos melhores. Então, nós temos que entender isso. Momentos difíceis são para o nosso aprendizado. Então está aqui no Evangelho aqui, guardai-vos da avareza. Então lhe disse um homem da plebe, quer dizer, dos pobres, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo sua herança. Porém Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu a mim juiz ou partidor sobre vós outros? Olha, gente, esse é um dos grandes ensinamentos do Evangelho, hein? Prestem bem atenção nisso aqui, olha. O rapaz chega para Jesus e fala, Senhor, olha o que ele fala, olha, fala para o meu irmão repartir comigo a herança. Porque antigamente, na época de Jesus, o filho mais velho é o que tinha o direito à herança. E Jesus faz uma coisa que a gente tem que aprender a fazer, aprender a dizer não. Jesus olha para ele e fala, quem é que me colocou como repartidor da herança de vocês? Tipo assim, o que eu tenho a ver com isso? Então, Jesus fala o seguinte, o que eu tenho a ver com isso? E nós muitas vezes também temos que falar, o que eu tenho a ver com isso? Quando as pessoas propõem certas coisas para nós que não tem nada a ver conosco, porque geralmente nós já temos nossos problemas. Não precisamos acumular o problema do outro. Orientar é uma coisa, ajudar também, mas agora assumir um problema que não nos pertence, filho. Muitas das pessoas que passam por tratamento naquela maca lá, ficam doentes porque ficam assimilando e acumulando os problemas de todo mundo da família. Ah, eu resolvo o problema do meu filho. Ah, resolvo o problema do marido. Ah, resolvo o problema da esposa. Resolvo o problema do primo. Resolvo o problema do irmão. Resolve? Vai pesando. Aí vai ter problema de coluna, de pescoço, né? Aqui atrás, aqui, ó, vai acumulando, gente. Nós não percebemos, mas as coisas têm seu peso. Então, muitas vezes, as pessoas que passam ali sofrem por causa disso. Muitas delas porque querem resolver o problema de todo mundo da família.
Nós não temos que resolver o problema de todo mundo da família. Ah, mas é meu filho. Tudo bem, pode ser o filho, mas tem coisas que ele tem que resolver. Eu estava lá em casa, lá foi ontem lá, e minha cunhada lá é uma pessoa que já não está bem de saúde, tem lá, sei lá, perto de 60 anos. A filha tem 30, vai lá fazer a marmitinha para a filha. Não, senhora, filho vai lá e faz a filha vai lá e faz a marmita dela. Mas que negócio é esse? Vai fazer marmita para a filhinha, marmita para o filhinho? Não. E o filho vai lá, a comida está na panela, está lá, vai lá, pega a marmita, vai lá e põe e faz sua própria marmita. Então a gente começa a assumir alguns problemas que não são nossos. O problema do outro é do outro. Eu vejo muitos naqueles livros espíritas, quando eu leio vários espíritas, né? Então os espíritos eles vão no umbral, espíritos de luz, iluminados, já são espíritos lá das altas esferas. Espíritos das altas esferas, eles vão no umbral para fazer resgate. E tem lá alguém que pediu ajuda. E eles passam, tá cheio de espíritos caídos, deitados, estrupiados. Eles não assumem. Eles só assumem quando alguém pediu ajuda de verdade, e muitas vezes ainda vão lá e conversam com o indivíduo para ver se o indivíduo quer ser ajudado mesmo para mudar a si mesmo. Porque às vezes vão ajudar a pessoa, chega lá, você que pediu ajuda? Por que você quer ser ajudado? Ah, mas eu quero ser ajudado porque eu quero curar minhas feridas, porque se eu curar minhas feridas, eu vou me vingar daquele indivíduo. Então esses caras não ajudam. Agora se a pessoa fala assim, não, por que você quer ser curado? Eu quero ser curado porque eu quero mudar de vida, eu quero ser melhor, eu quero ser uma boa pessoa. Aí eles ajudam. É assim que funciona, né? Então a gente tem que evitar assumir os compromissos dos outros e os problemas dos outros. A pessoa arranjou o problema, ela tem que resolver. Podemos ajudar no limite das nossas possibilidades, mas nada que não nos adoeça. Eu não posso ficar doente para resolver o problema do outro. É igual eu falei, você tem alguém que precisa de ajuda na sua casa que está doente, você tem que cuidar. Você tem uma mãe, tem um pai, tem um irmão que está precisando de ajuda, você tem que cuidar mesmo. Mas sempre cuidando primeiro de si mesmo. Em primeiro lugar, cuida de si mesmo. E aí ele vai continuar aqui. Então Jesus fala, quem me colocou para resolver o problema da sua herança? Né? E aí, depois Jesus disse, guardai-vos e acautelai-vos de toda avareza. Possui, né? Não. Guardai-vos e acautelai-vos de toda avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Então Jesus está falando aqui que a nossa vida não é medida pelas posses que nós temos. Tá certo? Eu não vou ser medido pelas posses que eu tenho. Ah, mas eu desencarnei, chego lá, o seu Jair, o que o senhor possuía lá? Eu tenho uma casa, um carro. Não, ninguém vai perguntar isso não, gente. Ninguém vai perguntar se eu tinha casa, ninguém vai perguntar se eu tinha carro, ninguém vai perguntar se eu tinha cachorro, ninguém vai perguntar se eu tinha bicicleta, ninguém vai perguntar nada disso quando eu chegar do lado de lá, nada. A única coisa que vai perguntar assim, o que você fez por si mesmo? Essa pergunta vai ser de lascar, hein? Ah, mas é que eu fiquei cuidando da minha avó, mas eu fiquei cuidando da minha mãe, fiquei cuidando do meu tio, fiquei cuidando do cachorro. Tudo bem, você fez o que tinha que fazer, o que você achou que tinha que fazer, mas o que você fez por si mesmo? O que você aprendeu com isso? O que você tirou de lição? Tá certo? É isso. Ninguém vai ser medido pelas coisas que tem. Imagina ser medido pelas coisas que tem. Se fosse assim, todo rico estava bem. O cara tem fábrica, tem indústria, tem carro, tem... Mas não significa nada.
Agora, se ele usou bem, né? Se ele usou o dinheiro dele para produzir empregos, de vez em quando ajudar aqui, ajudar ali, alguém que precisava, um empregado precisava de ajuda, ele ajuda, né? Então, né? Oh, muito obrigado, meu jovem. Então, aí sim, aí se você usou bem sua fortuna, né? Tá ótimo. Não é porque uma pessoa viajou de primeira classe a vida inteira de avião que significa que ele vai para o inferno e o que viajou de classe econômica vai para o céu, não. Uma coisa não tem nada a ver com outra, sabe? Né? Então, o que mede, a pessoa é medida na espiritualidade por aquilo que ela tem no interior dela, intimamente, pela luz que ela manifesta. É isso que modifica tudo. Mesmo que você fale assim, mas a minha vida inteira eu visitei orfanatos, eu visitei casa de idosos, também não significa muita coisa. O que significa é assim, qual foi a qualidade do que você fez quando você visitou? Se você visitou simplesmente para dizer assim, eu visitei, eu sou máximo, eu sou bom demais porque eu visitei, já perdeu boa parte do valor. Não é verdade? Então, a qualidade do que a pessoa faz é que vai determinar o que ela, né? A medida do que ela dela quando ela chegar lá na espiritualidade. E aí ele vai seguindo aqui. Sobre o que ele lhes propôs, sobre isso, né? Sobre isso que ele estava fazendo, ele propôs uma parábola dizendo: o campo de um homem rico tinha dado abundantes frutos, e ele revolvia dentro de si esses pensamentos, dizendo: que farei que não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e os farei maiores, e neles recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi para minha alma: alma minha, tu tens muitos bens em depósito para largos anos. Descansa, come e bebe, regala-te. Mas Deus disse a este homem: nécio, esta noite te virão demandar a tua alma, e as coisas que tu ajuntastes, para quem serão? Assim é o que entesoura para si e não é rico para Deus. Essa é uma das parábolas mais conhecidas, assim, das parábolas de Jesus, é uma das que eu mais gosto. Então o homem produziu muito na fazenda dele. Como ele ia ter uma colheita muito grande, a colheita ia ser uma colheita que ele nunca tinha tido uma colheita igual. Então ele decide: o que eu vou fazer com tudo isso, essa colheita que eu vou ter aí? O que ele fez? Ele falou assim: vou construir celeiros maiores para guardar tudo isso. E aí, com tudo essa colheita, né, eu vou poder, vendendo, usando essa colheita, eu vou poder viver bem o resto da minha vida. Só que naquela noite, Deus olhou para ele e falou assim, olha, falou até com uma palavra aqui, que é uma palavra bem assim, esta noite, né? Esta noite virão tomar a tua alma. Quer dizer que naquela noite, já estava marcado que aquela noite era a última dele. Ele estava lá pensando: meu Deus, eu preciso fazer celeiros, eu quero ficar rico, eu não quero trabalhar nunca mais, quero ficar só na mordomia. Mas era a última noite dele. Então não adiantava, o que ele ia fazer com tudo aquilo? E aí tem umas coisas para pensar. Por exemplo, ele não plantou sozinho. Ele não colheu sozinho, né? Certamente alguém participou, porque ninguém faz nada sozinho. Não seria melhor ele pensar assim: puxa vida, minha colheita foi muito boa, né? O Francisquinho precisa de ajuda, a Joana. Não seria melhor ele pensar assim: puxa, já que na colheita foi boa, todo mundo ajudou, vou dividir um pouco cada um aí, todo mundo pode se sair bem, né, com essa colheita, né? Mas não, ele pensou assim, só pensou nele.
Eu vou construir celeiros, vou juntar tudo e minha vida vai ser, ó, aquela. Só que era a última noite da vida dele. E aí ele incorre num problema muito sério. Porque do momento que ele estava tão focado e fixado no pensamento de ficar rico com aqueles bens, que fazer aquilo, ele estava tão conectado nas coisas materiais, que se ele desencarnando aquela noite, a situação dele de chegada no mundo espiritual não ia ser fácil. Ia ser uma chegada muito difícil. Porque o pensamento dele não tinha nada de espiritualidade. Ele só pensava em coisas materiais. Ele só pensava no poder financeiro. Só pensava em viver em mordomia. Olha, gente, e vocês não sabem que chegar no mundo espiritual desequilibrado não é mole. Quando ele chegasse lá, certamente tem espíritos que não gostam dele e a primeira coisa que iam falar para ele assim: e agora, o que você vai fazer com o seu celeiro? Olha, tem os caras que cobram, viu? Tem os caras que cobram do lado de lá, viu? E agora? Você não ia ficar rico? E aí? Né? Porque se um camarada, ele tem esse comportamento, né, de pensar só nele, certamente ele tem inimigos no caminho. Porque se ele fosse uma pessoa boa, uma pessoa que se preocupasse com os outros, ele dividiria. Mas se ele não divide, é porque ele não era boa coisa. Certamente ele era um indivíduo que tinha inimigos. E olha, chegar no mundo espiritual, sendo esperado pelos amigos, né, dona Ana? Dona Ana? É bom, né? Mas chegar lá, você sair do corpo, olhar para lá, ver aquele pessoal vindo correndo para cima de você, é tipo assim, né? Corre que a coisa tá feia, né? Não é verdade? Vai ser... Quando você chega na espiritualidade despreparado e ainda numa situação que você pode ter de inimigos, não é brincadeira, não, gente. Os inimigos do mundo espiritual, a situação é difícil. Porque geralmente, né, assim, quando a gente vai estudando espiritualidade, a gente sabe que, não sei naquela época, a época de Jesus já é bem antiga, né, mas hoje em dia tem muitos espíritos inferiores que já sabem fazer os desligamentos. Então já desliga o camarada. Para cuidar. Uma criança tira sua própria vida, como é que chega lá? Mas que criança, que idade? É assim, você sabe que o suicídio é assim. É só para você entender. Não existe casos iguais. E o que a espiritualidade faz? A espiritualidade, ela acolhe. Tchau, tchau, tchau. A espiritualidade, a primeira coisa que ela faz é acolher. Principalmente crianças, se cometer o suicídio, eles vão resgatar, eles não vão deixar essa criança ao léu. Mas a gente sabe que, como eu falei, o suicídio ele vai sendo construído aos poucos, né? De um momento para outro, mesmo a criança de 11 anos. Alguns fatos foram acontecendo que levou até a pessoa a chegar a essa situação, né? Então a primeira coisa é acolher. Agora, na questão de convivência com as consequências, isso vai ser levado em conta o quê? Os fatos que forçaram aquela situação, né? Que vão amenizar, que muitas vezes pode ter tido e a pessoa nem sabe, né? É fato verídico, algum fato que aconteceu? Então, o que aconteceu? Nesse fato que aconteceu, pode ter tido processo obsessivo, que a gente não sabe. Porque toda vez que você começa a pensar em suicídio, vai por mim, você não vai estar sozinha. E um adulto com depressão profunda? É a mesma coisa. Se você tiver depressão e chegar ao suicídio, como é que você fica em depressão? Você não fica de um dia para o outro. Aconteceu, eu já estou em depressão. Não. É um processo. Então, quando você tem a depressão, o que acontece? Quando você começa a pensar em suicídio, espíritos que também ou têm intenção que você cometa suicídio, ou também que cometeram suicídio se aproximam de você e vão te envolvendo. Então, tem um processo obsessivo nisso aí. Então, quando eles vão analisar a situação das consequências, é avaliado tudo isso. Por exemplo, vamos pensar assim, uma menina ficou grávida, sei lá, tem seus 12, 13 anos, acontece, tá certo? Ficou grávida.
Os pais não aceitam de jeito nenhum, são violentos, agressivos com ela, não aceitam, ou vão forçar ela a fazer o aborto, às vezes ela não quer fazer o aborto. Um monte de fatos vão acontecendo, tá certo? Aí a situação vai impulsionando ela para uma situação que fica assim, é difícil de suportar. Aí ela comete suicídio. Então vai ser levado em consideração todo esse processo aí dessas pessoas, que esse pai e essa mãe que foram agressivos, que não aceitaram, que não, eles também são cúmplices. Entendeu? Vai ter os cúmplices encarnados e pode ter cúmplices também desencarnados. Então é difícil você avaliar uma situação de suicídio, independente de ser criança ou ser adulto, porque nós não temos a lente para entender todo o contexto. A gente consegue entender algumas coisinhas. Eu não consigo pensar bem, por exemplo, eu estou aqui, a dona Ana está ali, eu não consigo saber o que a Ana está pensando. Não é verdade, dona Ana? Vai partir? Valeu, um abraço. Esses dias eu fui no velório de um adulto e me deparei com uma família lá, o único filho, né, 11 anos, fez uma coisa dessa. E acontece, está acontecendo muito, hein? Não é pouco não, hein? Isso é um fato que está acontecendo mesmo, mas então nós não conseguimos saber o que uma pessoa está pensando. Nem criança, nem adulto, nem idoso, nem mulher, nem homem. Por mais que a gente tente entender, na nossa família, muitas vezes a gente não conhece direito as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes você tem uma filha, por exemplo, e ela está lá no quarto dela, e você acha que ela está bem, e ela está pensando coisas assim inimagináveis. Você entendeu? Você não sabe o que sua filha e seu filho estão pensando. Não dá para saber, sabe? Principalmente se você deixar a pessoa muito na internet, em exagero, né? Dependendo do site que ela entra, do canal que ela entra, minha filha. Eu estava assistindo um vídeo de uma pessoa ela estava falando de um desenho. Ele disse o seguinte, ele disse que ele deixava a filha dele assistir um desenho. É um desenho, aí ele fala o nome do desenho. E é um desenho que está, né? E a criança assistia todo dia esse desenho. E aí ocorreu que um dia a filha dele começou a entrar em depressão. Começou a dizer que ela não valia nada, que ela não prestava. Aí ele foi assistir os desenhos que ela estava assistindo. Era um desenho que tinha um coelho. O desenho corria tudo normal, mas de repente no desenho o coelho parava e começava a olhar para a tela e fala assim, ó, você não vale nada, você não presta, seus pais não gostam de você. No desenho falava. Aí ele estava falando sobre esse desenho. E a filha dela, assistindo aquele desenho lá, entrou num processo de... assimilou aquilo, assimilou. Então, ele só percebeu quando a filha dele se manifestou. Enquanto ela não se manifestava, ele não tinha ideia daquilo acontecer, entendeu? Mas quando a criança se manifestou, ele foi assistir o desenho e viu isso. Imagina. Gente, vai por mim. Mídia hoje em dia é problemática. Olha, então a pessoa tem que tomar cuidado. Então, isso eu estou falando de um canal de desenho, é para criança, né? Tem canais piores. Porque hoje em dia, se você, dependendo da palavra que você colocar, por exemplo, no seu computador lá, na procura, e pode aparecer 1 milhão de pornografia. A pessoa nem procurou pornografia, mas se colocou uma palavrinha lá, pronto, já desencadeia um monte de coisa nos seus computadores. Então, qualquer criança com 9, 10, 11, 12 anos estão aí à mercê de todas essas coisas aí. Mas, principalmente numa situação de suicídio, é difícil você entender o processo todo. Lá na espiritualidade, o que acontece? Cada pessoa tem o seu anjo da guarda, seu espírito protetor. Então, esses espíritos vêm acompanhando o processo. Eles tentam evitar a pessoa de cometer suicídio. Você pensa que não? E, às vezes eles até choram quando a pessoa comete suicídio, porque eles fazem de tudo para a pessoa não cometer o suicídio, né? Eles fazem de tudo para a pessoa não cometer o suicídio. Tchau, 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 um abraço. Então, mas eles fazem de tudo. Eles estão ali o tempo todo, mas chega uma hora que eles não conseguem. Por quê? Porque é o livre-arbítrio da pessoa. Enquanto a pessoa que tiver, né? Se a pessoa decidir, não tem quem consegue parar.
Você lembra aquele psicólogo que faz palestra, como é que é o nome dele? Um famoso aí. Teodoro Dutra tem um. Teodoro Dutra é juiz, né? Rossandro. O Rossandro conta um caso. Ele conta um caso interessante, hein? Ele conta um caso quando ele era jovem. Ele é filho de pessoas espíritas, hein? Mas ele conta um caso de quando era jovem lá que ele entrou numa baixa daquelas. Um dia ele conta que um dia ele foi lá na janela do prédio e ele ia pular. Ele ia pular, no último minuto ele desistiu. Aí um dia, depois de um tempo, ele foi numa casa espírita. Ele resolveu ir na casa espírita, que a mãe dele trabalhava na casa espírita. Ele foi lá e resolveu passar pela orientação. Aí o cara mediunizado falou para ele assim, o espírito falou para ele, incorporado no médium, falou para ele assim, lembra daquela noite que você quis pular da janela? Falou para ele. Aí ele lembrou. Aí o espírito falou assim para ele assim, fomos nós que estávamos lá e te seguramos para você não pular. Né? Então é para você ver que eles até o último minuto eles estão lá tentando salvar, né? Acho que deu, né?